As lendas urbanas sempre foram tratadas como histórias fantasiosas para causar medo nos outros. Porém, algumas delas são reais, e eu irei lhe contar a verdade sobre elas. Você está no Teoria 78. As lendas urbanas têm o poder de nos envolver com histórias fantásticas e misteriosas, que nos deixam intrigados e muitas vezes assustados. Uma dessas lendas é a do Homem Verde, ou Charlie Sem Rosto, conhecido pelos moradores do condado de Lawrence, na Pensilvânia, Estados Unidos, e que posteriormente ganhou uma fama mundial. Essa história, que era contada para assustar as crianças, narrava as assombrosas aparições de um homem alto, vestido com um terno, de pele esverdeada e rosto totalmente desfigurado, que vagava pelas estradas durante a noite e a madrugada, emitindo fumaça pelos buracos em seu rosto. As origens dessa lenda remontam a uma trágica história real, envolvendo um homem chamado Robert Raymond Robinson. Em agosto de 1919, aos 8 anos de idade, Robert sofreu um terrível acidente enquanto brincava com seus amigos em uma ponte. Nesse dia, ele tocou acidentalmente um fio de alta tensão. A descarga elétrica de 1.200 volts foi devastadora, causando a perda de seu braço esquerdo na altura do cotovelo, distorcendo sua boca, corroendo seu nariz e derretendo completamente seus olhos, deixando apenas buracos em seu lugar. Milagrosamente, Robert sobreviveu ao terrível acidente, mas sua vida nunca mais foi a mesma. Após meses de cirurgias para tentar reconstruir o que foi destruído, ele enfrentou uma realidade cruel. Seu rosto desfigurado tornou alvo de preconceito e medo, levando a uma vida de reclusão e solidão. As pessoas evitavam a luz do dia para não terem que encarar sua aparência, e o apelidaram de Charlie Sem Rosto e Homem Verde. Para tentar levar uma vida normal, ele passou a realizar trabalhos artesanais e a fazer caminhadas noturnas pelas estradas. Foi durante essas caminhadas noturnas que a lenda do Homem Verde começou a se espalhar. Algumas crianças o avistavam caminhando pelo acostamento ou entre árvores, segurando uma bengala e fumando um cigarro. A forma como a luz dos carros refletia em seu uniforme militar e a sua pele esbranquiçada contribuíram para o apelido Homem Verde. Infelizmente, nem todos que encontraram eram amigáveis. Algumas pessoas eram cruéis, fazendo brincadeiras de mau gosto e maltratando-o. Apesar das dificuldades e do preconceito que enfrentou ao longo da vida, Robert nunca demonstrou raiva ou ressentimento. Ele era conhecido por sua gentileza e simpatia, mesmo diante da adversidade. Muitas pessoas se aproximavam dele para conversar, e alguns o convidavam para beber e passar um tempo juntos. No entanto, sua história acabou sendo transformada em uma lenda assustadora para as crianças, que passavam a temer o encontro com o misterioso Homem Verde nas estradas escuras. Em junho de 1985, aos 74 anos, Robert Raymond Robinson faleceu em sua casa de causas naturais, deixando para trás uma história marcante e trágica. Ele se tornou famoso, não pela solidão dos seus passos, mas pelo desastre que carregava no próprio corpo. Apesar das lendas e da fama póstuma, Robert era uma pessoa real, com sentimentos, que enfrentou as dificuldades da vida de forma corajosa e inspiradora. Outra lenda urbana baseada em fatos reais é a lenda do Homem Gancho. Essa história é uma das lendas urbanas mais conhecidas e temidas, com relatos que remontam aos anos 50, mas atingindo seu auge com uma carta publicada em 8 de novembro de 1960, alegando ser um relato verdadeiro dos fatos. As histórias variam, mas em sua essência, sempre envolvem um casal que vai para uma estrada deserta para namorar. Enquanto estão namorando, são alertados por um boletim especial no rádio sobre um maníaco fugitivo de um hospício nas proximidades. O maníaco, descrito como tendo cerca de 2 metros de altura, cabelos raspados e um grande gancho afiado, no lugar de uma de suas mãos que foi decepada. Aterrorizada, a garota insiste para que o namorado a leve para casa, mas ao chegarem em sua residência, eles descobrem um gancho sujo de sangue pendurado na maçaneta do carro. Apesar de ser uma lenda, há indícios de que a história do Homem Gancho tenha sido influenciada por eventos reais, como os assassinatos conhecidos como Texarkana Moonlight Murders, que ocorreram no final do inverno e início da primavera de 1946, em Texarkana, uma cidade situada na fronteira entre Texas e Arkansas. Durante esse período, um assassino conhecido como Phantom Killer atacou 8 pessoas, resultando na morte de 5 delas. O criminoso nunca foi identificado, e até hoje o mistério permanece sem solução. Os assassinatos na região receberam ampla cobertura da mídia, com notícias sendo espalhadas por jornais e estação de rádio em todo o país. O assassino agia apenas em horas tardias da noite, atacando casais em pontos isolados, como lovers lanes ou áreas de namoro, com intervalos regulares de 3 semanas.
As vítimas eram atacadas com revólver calibre 32. À medida que a década progredia, após os assassinatos de Texarkana, a história do homem-gancho começou a surgir. Especialistas literários e sociais acreditam que a lenda do homem-gancho foi na verdade uma história criada por pais para incentivar seus filhos a evitar atividades sexuais. Eles esperavam que, ao assustar os jovens com uma narrativa sobre um serial killer atacando pessoas em locais de namoro, eles se afastariam de tais situações. O Homem-Gancho tornou-se uma mistura de realidade e ficção, uma história que continua a assombrar a imaginação das pessoas, espalhando-se por gerações. Mais uma lenda urbana que se mostrou real é a do corpo debaixo da cama. A lenda urbana do corpo debaixo da cama é uma das histórias mais assustadoras que circulam em diversas culturas ao redor do mundo. A narrativa geralmente envolve uma pessoa que se hospeda em um hotel, pousada ou local desconhecido, e ao se deitar na cama, começa a perceber um cheiro horrível ou escuta barulhos estranhos vindos de debaixo do colchão. Assustada e intrigada, a pessoa decide investigar, e ao levantar o colchão, faz uma descoberta chocante. Um corpo humano em avançado estado de decomposição está escondido ali. Em algumas variações da lenda, o corpo pode pertencer a uma vítima de assassinato ou uma pessoa desaparecida há muito tempo. Porém, casos reais de corpos encontrados debaixo de camas de hotéis têm ocorrido mais vezes do que se poderia acreditar. O pior é que muitos deles são descobertos somente dias depois, quando um novo hóspede reclama de um odor persistente e desagradável. Um exemplo ocorreu em 10 de julho de 2003, quando um homem se hospedou no Motel Capri, em Kansas City, e começou a reclamar de um cheiro horrível em seu quarto. A gerência informou que nada poderia ser feito e ele passou 3 noites no quarto antes de fazer o check-out, incapaz de suportar o cheiro. No dia 13 de julho, quando a equipe de limpeza entrou para arrumar o quarto, encontraram um corpo em decomposição avançada debaixo do colchão. Outro caso ocorreu em 10 de junho de 1999, quando os restos em rápida decomposição de Saul Hernandes, de 64 anos, foram descobertos dentro da cama do quarto 112 do Burgound Motor Inn, em Atlanta City, New Jersey. Um casal alemão havia passado a noite dormindo sobre os restos de Hernandes, e foi a queixa deles ao gerente sobre o cheiro no quarto que levou à descoberta do cadáver. Esses são apenas alguns dos casos em que os corpos foram encontrados debaixo de camas de hotéis. Embora essas histórias sejam assustadoras e perturbadoras, é importante lembrar que elas ainda são casos raros e não devem ser interpretadas como uma ocorrência comum em hotéis ou pousadas. De qualquer forma, é sempre bom lembrar de verificar as avaliações e reputação dos hotéis antes de fazer uma reserva. E se algo parecer estranho, é melhor confiar nos instintos e buscar outro lugar para se hospedar. Se você assistiu o vídeo até agora e não deu like, olhe embaixo de sua cama antes de dormir. Pode ter alguma coisa por lá. Até o próximo vídeo.